4 em 10 empresas tiveram que fechar. Eram empresas de prestação de serviço. Com certeza que colegas nossos sofreram com a crise. Nós tivemos vários relatos de experiências bem ruins vividas a partir de março de 2020. E não só com a nossa profissão, dentista, mas com vários empreendedores. Vindo então de uma forma forçada. Não sei se todos sabem, mas para vocês terem uma ideia, o Sebrae mostrou uma pesquisa que 31% de pequenas empresas, elas mudaram o funcionamento e precisaram se adaptar para manter a saúde financeira. O mais interessante quando eu li essa pesquisa foi o dado de que a situação financeira da maioria das empresas, quase que 75%, já não estava boa, antes mesmo desse período. Então quer dizer que de alguma maneira esses quase 75% já tinham consciência do problema. Quase a metade dos empresários, 49%, respondeu que as finanças estavam razoáveis e 24% tinham realmente a consciência que estavam ruim. Ao mesmo tempo que eu citei para vocês os dados de empresas que tiveram que se readequar a toda essa crise, a agência IBGE, ela mostra que em cada 4 em 10 empresas tiveram que fechar, sendo que em 40% eram empresas de prestação de serviço. Então, a gente sabe aqui com certeza que colegas nossos sofreram com a crise. Por isso, nós precisamos acelerar para que tenhamos esse controle. E isso é em várias áreas do nosso consultório. Vamos dar um exemplo aqui para vocês. Gestão financeira. A gente precisa saber, por exemplo, quais são os nossos custos fixos, quais são os nossos valores. E aqui eu estou falando de custo fixo. Vou citar exemplos para vocês. Aluguel, conta de água, luz, telefonia, internet, colaboradores, seguros e por aí vai. Eu perguntaria para vocês, quais as nossas despesas com os nossos fornecedores? Você sabe me dizer se ocorre, por exemplo, uma variação mensal de um aumento ou mesmo uma diminuição do nosso material de consumo? Será que sabemos por que teve essa variação? Será que sabemos se isso aconteceu é de uma maneira sistemática? Então a gente poderia ter uma atitude de adiantar frente a essa situação? Quais são as nossas despesas de variáveis? Outros pontos que a gente pode considerar. Quais são os valores da nossa área clínica? E esse valor dessa hora clínica, ele está atualizado? Então vocês veem que essas percepções nem sempre estão na nossa palma da nossa mão, estão ao nosso alcance. Outra pergunta que a gente poderia fazer, quais são os nossos recebíveis? Como está sendo realizado esse controle? Está em dia? Isso é só um exemplo para vocês. Poderíamos citar o controle dos agendamentos dos pacientes, o controle de pacientes de reavaliação e por aí vai. Eu posso compartilhar com vocês aqui que hoje eu consigo entender o funcionamento do meu consultório. Mas no início, ele era controlado pelo meu sócio. Mas devido à separação, eu que assumi o ônus e o bônus. Eu precisei rever tudo para entender e adequar a nova situação à minha realidade. E de verdade, deu muito trabalho. Não foi fácil, mas foi a melhor decisão que tomei. E eu acredito que nesse momento alguns podem começar a dar os seus motivos, as suas razões para não terem esse controle. Podem citar vários, Vamos lá. Por exemplo, vocês podem chegar e falar, bom, tudo bem, eu sei que isso é importante, eu sei que esse controle seria muito interessante eu ter. Mas, Valéria, de verdade, eu não tenho tempo. Vocês estão pensando então, mas como eu vou conseguir isso se eu não tenho tempo? E eu digo para vocês que é justamente por você não ter tempo que você precisa fazer. E acreditar que essa será a sua maior motivação.
a motivação para você começar a repensar quais são as suas prioridades no seu dia a dia do seu consultório.